Você já se perguntou por que certos momentos parecem eletrizantes? Por que este exato segundo parece diferente de qualquer outro? Agora mesmo, algo invisível está acontecendo que a maioria das pessoas nunca vai notar. Você encontrou esta mensagem precisamente no momento em que sua consciência estava pronta para receba. Isso não é acaso. Isso é alinhamento. O que acabou de acontecer foi um exame silencioso. E 97% das pessoas falham sem consciência. Você ainda está aqui, ainda presente com essas palavras, o que significa algo fundamental está mudando em sua consciência. A maioria já deve ter seguido em frente, perseguindo a próxima distração, a próxima descarga de dopamina, a próxima fuga do que eles estão realmente buscando. Mas você não. Você sente que há algo mais profundo aqui, algo que pode mudar tudo. Todo o seu sistema nervoso está respondendo a essas palavras de maneiras que podem escapar da sua atenção consciente. E para que você sinta isso não apenas como palavras, mas como experiência, vamos selar juntos um compromisso. Comente aí embaixo, escreva em voz alta ou apenas repita mentalmente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa declaração não é uma promessa mágica, é um lembrete, um chamado, uma forma de abrir espaço dentro de você para o que já pulsa no invisível, esperando ser manifestado. Agora, respire uma vez mais. Permita-se silenciar por dentro. E saiba, nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não precisa correr atrás dele, não precisa decifrá-lo com pressa. Apenas observe. O universo não grita, ele sussurra. E se você chegou até aqui, já é porque está pronto para ouvir. Assim começa a nossa jornada. Uma hora de entrega, de reflexão e de despertar. Uma hora onde ciência e espiritualidade caminham juntas para revelar o que você já sente, mas talvez ainda não saiba colocar em palavras. Uma hora em que você vai perceber que nunca esteve sozinho, porque sua vida inteira sempre foi acompanhada por sinais. O instante que muda destinos. Há encontros que parecem deslizar para dentro da nossa vida sem pedir licença. Um olhar em uma fila, uma conversa inesperada, um convite que surge do nada. Às vezes chamamos de coincidência. Mas, no fundo, sentimos que algo maior está em movimento. Porque não é qualquer instante que muda um destino. É aquele momento em que você percebe de repente que já não pode voltar a ser o mesmo. E por mais que sua mente tente racionalizar, seu coração sabe. Nada foi por acaso. A neurociência explica que nosso cérebro vive em constante transformação. Plasticidade cerebral é o nome que a ciência dá a essa capacidade quase mágica de se remodelar, de criar novas conexões quando algo inesperado acontece. Não é apenas informação, é energia que se reorganiza. Quando você encontra alguém no momento exato em que precisava ouvir uma palavra, ou quando uma oportunidade surge exatamente no instante em que você pensava em desistir, seu cérebro registra isso como uma experiência marcante. Ele cria novos caminhos, novos sentidos, novas possibilidades. É como se sua vida fosse recalibrada em um segundo. Sabedorias antigas chamavam isso de kairos, o tempo oportuno. Diferente do tempo cronológico, marcado por relógios e calendários, o kairos é o tempo da alma. Ele não se mede em minutos, mas em intensidade. É quando o universo parece conspirar para que algo se revele, e você entende que havia um fio invisível conduzindo cada passo. Não importa se demorou meses ou anos até esse momento chegar. Quando ele acontece, você sente que era exatamente agora que precisava ser. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um encontro que mudou sua trajetória, uma conversa que abriu portas, uma decisão que parecia pequena, mas alterou tudo ao seu redor. Esses instantes não pedem explicação, eles apenas acontecem.
mas é preciso estar desperto para percebê-los, porque eles chegam com sutileza. São sinais sutis, às vezes tão discretos que podem passar despercebidos. É por isso que, ao longo da vida, tantas oportunidades parecem escapar como areia entre os dedos. Não porque não existiram, mas porque não fomos capazes de reconhecê-las. Imagine alguém que, em meio a um trabalho que já não fazia sentido, recebeu um convite inesperado para uma atividade simples, quase sem importância. Esse convite levou a uma conversa, e essa conversa levou a uma nova oportunidade. Em poucos meses, aquela pessoa havia deixado uma carreira inteira para seguir uma nova paixão. Nada foi planejado, mas um pequeno instante abriu uma estrada que parecia impossível de ser trilhada. Essa história é real e poderia ser a sua, porque a diferença entre acaso e destino é a consciência que você dá ao momento. Perceba como seu corpo reage quando algo ressoa com você. Pode ser um arrepio, um calor no peito, uma sensação de leveza. Seu corpo é um radar de sinais. E cada vez que você sente esse chamado, é como se o campo quântico estivesse piscando diante de você, dizendo: preste atenção, aqui há algo para você. Não existe acaso, existem convites da consciência. Quando você aprende a reconhecer esses sinais, o mundo se torna um livro aberto. Cada detalhe, cada encontro, cada palavra pode ser um recado. E ao aceitar esses convites, sua vida começa a se mover em direção a destinos que sua mente talvez nunca tivesse ousado imaginar. O instante que muda destinos não é raro. Ele acontece todos os dias, mas só quem está desperto é capaz de percebê-lo. E hoje, agora, enquanto você ouve estas palavras, pode estar vivendo exatamente um desses instantes. O erro invisível de quem espera demais do universo. Há uma armadilha silenciosa que captura muitas pessoas em sua caminhada espiritual. É o equívoco de acreditar que basta esperar, acreditar e desejar para que tudo aconteça. Essa espera, quando prolongada e sem movimento, não é fé. É paralisia disfarçada de espiritualidade. É como se alguém se deitasse no solo fértil, mas nunca plantasse a semente, acreditando que a colheita viria apenas pelo desejo. A psicologia mostra como a mente pode transformar a espera em um ciclo de procrastinação. Adiamos decisões importantes, acreditando que o universo trará o sinal perfeito, a circunstância perfeita, o momento perfeito. Mas, em muitos casos, esse adiamento não é entrega, é medo. É a recusa em agir porque tememos errar, falhar ou sair da zona conhecida. Assim, transformamos fé em inércia. A neurociência acrescenta uma peça a esse quebra-cabeça. A dopamina, neurotransmissor associado à motivação, pode se tornar um sabotador sutil. Quando assistimos a conteúdos que nos inspiram por alguns minutos, nosso cérebro recebe um pico de prazer e motivação. Mas, sem ação concreta, esse pico desaparece e voltamos ao mesmo estado inicial. É como se vivêssemos de pequenas doses de euforia, sem jamais transformar essa energia em movimento real. Assim, podemos passar anos consumindo mensagens inspiradoras sem alterar, de fato, os rumos da vida. Culturas antigas já compreendiam que fé e ação caminham lado a lado. Na tradição dos povos que viviam em harmonia com a terra, não havia separação entre espiritualidade e prática. Orava-se pela chuva, mas também se cultivava a terra. Invocava-se a proteção divina, mas também se erguia a própria casa com as mãos. A sabedoria era simples: confiar não exclui agir, e agir não exclui confiar. A vida não se move apenas na espera. O campo quântico responde ao que vibramos, mas precisa de sinais claros. E esses sinais nascem quando o desejo interior se encontra com a atitude concreta. É no gesto cotidiano, na escolha prática, na decisão aparentemente pequena, que o invisível encontra espaço para se tornar visível.
O erro invisível de quem espera demais é acreditar que o universo faz tudo sozinho. Mas a verdade é que o universo coopera. Ele se move quando você se move. Ele expande quando você abre espaço. Ele responde quando você declara, em pensamento, em emoção e em ação, que está pronto. Não confunda entrega com passividade. Entregar é confiar no resultado, mas seguir plantando. Passividade é esperar que algo floresça em um campo nunca cultivado. O vazio não é ausência, é preparação. E quando você entende isso, percebe que cada passo dado com intenção abre a porta para que o extraordinário aconteça. Assim, sua espiritualidade deixa de ser um refúgio de espera e passa a ser uma força de criação. Porque o universo não é uma promessa distante. Ele é um parceiro silencioso que se revela quando você escolhe dar o primeiro passo. Códigos ocultos do acaso, coincidência ou escolha inconsciente. Há momentos na vida em que tudo parece orquestrado com uma precisão que assusta. Você pensa em alguém e essa pessoa envia uma mensagem. Um número se repete em diferentes lugares até chamar sua atenção. Uma oportunidade surge exatamente quando você precisava dela, como se o mundo tivesse ouvido seus pensamentos mais íntimos. Muitos chamam isso de acaso. Mas será que é apenas acaso? Carl Gustav Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade. Um acontecimento que não pode ser explicado apenas pela lógica, mas que carrega um significado profundo para quem o vivencia. Na física quântica, algo semelhante é observado. A realidade não é apenas um palco fixo, mas um campo de infinitas possibilidades que colapsa em forma a partir da consciência. O que você percebe não é neutro, é moldado por aquilo que você vibra, por aquilo que você espera, por aquilo que você escolhe enxergar. Mas aqui existe um desafio: diferenciar intuição refinada de viés de confirmação. O viés de confirmação é quando sua mente busca apenas o que valida suas crenças já existentes. É quando você enxerga sinais onde, talvez, só havia coincidências comuns. A intuição, por outro lado, é um conhecimento silencioso, que vem acompanhado de uma sensação corporal, de uma certeza interna que não se explica em palavras. É como se todo o seu ser reconhecesse o caminho, mesmo que sua mente ainda duvide. Relatos desse tipo se multiplicam em fóruns, em rodas de conversa, em diários pessoais. Pessoas que afirmam: "Eu estava pensando nisso e aconteceu logo depois. Eu sonhei com aquilo e no dia seguinte se manifestou." Para muitos isso é apenas sorte, para outros é sinal de algo maior. Talvez ambos estejam certos, porque o que chamamos de acaso pode ser, em parte, resultado da atenção seletiva. Quando você foca em algo, sua mente começa a identificar padrões que antes passavam despercebidos. Assim, o que parecia raro se torna frequente. Mas e se for mais do que isso? E se a sua atenção não apenas enxerga, mas também cria? E se, ao direcionar sua energia para um pensamento, você estiver realmente sintonizando com uma frequência que atrai eventos equivalentes? Filmes e séries exploram esse mistério constantemente, mostrando personagens que descobrem como pequenas escolhas invisíveis alteram destinos inteiros. Não é apenas ficção. Quando você começa a observar esses códigos ocultos do acaso, percebe que a vida não é uma sequência aleatória de fatos. É uma dança entre o consciente e o inconsciente, entre o visível e o invisível. E essa dança se intensifica quando você passa a se ouvir mais profundamente, a confiar no sussurro da intuição, em vez de apenas nos ruídos da mente racional. O acaso deixa de ser um acidente e passa a ser um convite para despertar para o poder das escolhas invisíveis que você já faz, consciente ou não, porque no fim, coincidência ou não, tudo o que se manifesta diante de você é também reflexo do que vibra dentro de você. Tudo o que você vê, tudo o que você sente, tudo o que se manifesta em sua vida está filtrado por algo invisível,
a sua frequência. Ela não é apenas um conceito espiritual, não é apenas uma metáfora poética. É uma realidade que a ciência já começa a medir. Frequência é a soma das suas emoções, pensamentos e estados internos. É o campo energético que você emite e que silenciosamente decide o que entra e o que não entra em sua experiência de vida. Pense em um rádio. Ele pode captar centenas de estações, mas só tocará a que está sintonizado. Não importa se ao redor existem músicas, notícias ou discursos diferentes, o que você ouve depende unicamente da frequência escolhida. A sua vida funciona da mesma maneira. O campo quântico contém infinitas possibilidades. Todas estão ali, esperando colapsar em realidade, mas a frequência em que você vibra seleciona qual dessas possibilidades se tornará visível. As emoções são o filtro mais poderoso dessa sintonia. Quando você está mergulhado em tristeza ou ansiedade, a sua mente busca e atrai experiências que confirmem esse estado. Não é que o mundo de repente tenha ficado mais hostil, mas que a sua percepção foi ajustada para enxergar a hostilidade em tudo. Da mesma forma, quando você se conecta a emoções mais elevadas, como gratidão, amor ou confiança, você passa a perceber oportunidades que estavam escondidas em plena vista. A vida parece mais generosa, mas na verdade foi a sua frequência que mudou. A neurociência oferece pistas desse mistério. Existe algo chamado ressonância neural, um fenômeno em que os cérebros entram em sincronia quando compartilham experiências ou emoções semelhantes. É por isso que você sente conforto ao estar perto de alguém que vibra paz e ansiedade ao estar próximo de quem vive em constante tensão. O campo energético de uma pessoa é real e influencia tanto quanto suas palavras. Você não apenas capta a frequência alheia, como também transmite a sua o tempo todo. Mas há um inimigo sutil que sabota essa sintonia, a ansiedade silenciosa. Muitas vezes, acreditamos que estamos vibrando confiança e esperança, mas no fundo, carregamos um medo disfarçado. Essa ansiedade não grita, mas corrói lentamente a clareza da intenção. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas permanecer entre duas frequências. O som chega distorcido, cheio de ruídos, e assim acontece com a vida. Em vez de clareza, recebemos fragmentos, sinais confusos, resultados que parecem contraditórios. Para transformar essa oscilação, é preciso aprender a transmutar o medo em intenção clara. O medo, quando observado, se dissolve. Quando reprimido, ele se multiplica. A chave está em não negar o medo, mas reconhecê-lo como energia. Essa energia pode ser redirecionada. Imagine o medo como um rio que corre sem controle. Você não precisa bloqueá-lo, precisa canalizá-lo, dar-lhe direção. Quando o medo se torna consciência, ele se transforma em combustível para a clareza. Um método simples para ajustar a frequência é manter o que podemos chamar de diário da vibração diária. Não é um diário comum, mas um registro consciente do estado em que você se encontra. Pergunte-se ao acordar: em qual frequência estou hoje? Estou vibrando em confiança ou em escassez? Em ansiedade ou em calma? Anote. E ao final do dia registre novamente em qual frequência permaneci. O ato de escrever dá forma ao invisível. Ele permite que você perceba padrões, reconheça gatilhos, entenda como suas escolhas emocionais definem os acontecimentos ao redor. Histórias de transformação através dessa prática não faltam. Pessoas que começaram a anotar perceberam que, nos dias em que vibravam em alegria simples, mesmo diante de dificuldades, pequenas coincidências positivas surgiam. Um encontro inesperado, uma ligação aguardada, uma oportunidade que parecia improvável. Não porque o mundo tenha mudado radicalmente em um dia, mas porque a percepção, o campo de atração, a lente de observação estavam ajustados a outra frequência. Imagine, por exemplo, alguém que buscava mudar de carreira, mas vivia mergulhado no medo de fracassar. Cada tentativa de encontrar algo novo parecia falhar. Quando começou a registrar suas emoções diárias, percebeu que todos os dias estava escrevendo a mesma coisa: ansiedade, insegurança, medo. Aos poucos, passou a introduzir momentos de gratidão, ainda que pequenos, coisas simples. Uma conversa agradável, o sabor de um café, o sol da manhã. Esse pequeno deslocamento emocional alterou sua frequência. Em poucas semanas, percebeu convites surgindo, contatos se abrindo, caminhos se desenhando. A realidade parecia ter mudado, mas na verdade foi sua frequência
que a permitiu enxergar o que já estava disponível. A espiritualidade e a ciência se encontram nesse ponto. Neville Goddard dizia que a imaginação é a chave da realidade. Joe Dispenza ensina que ao criar novos estados emocionais e mentais, o cérebro e o corpo começam a viver no futuro antes mesmo de ele acontecer. Bruce Lipton mostra que nossas crenças alteram a biologia celular, porque o corpo responde ao campo energético que criamos. Todos eles apontam para a mesma direção. Sua frequência não é apenas algo que você sente, é algo que você projeta e que retorna em forma de realidade. A natureza reforça esse aprendizado. Veja como uma flor não precisa correr atrás de abelhas. Ela floresce, emite seu perfume, mostra suas cores, e a frequência que emana atrai naturalmente o que precisa. A vida não exige esforço desesperado, mas sintonia verdadeira. Quando você se alinha com o que deseja, não há necessidade de perseguição. O que é compatível com sua frequência encontra você. Mas lembre-se, frequência não se mantém estática. Ela oscila de acordo com seus pensamentos, suas emoções, sua rotina. Por isso, cultivar práticas que elevem seu estado interno é essencial. Respirações conscientes, momentos de silêncio, visualizações, mantra, caminhadas em contato com a natureza, pequenas pausas de gratidão. Tudo isso são formas de reprogramar a sintonia. Se você observar, verá que em cada área da vida existe uma frequência predominante. Relacionamentos, carreira, saúde, espiritualidade. Algumas áreas podem vibrar em confiança, enquanto outras permanecem presas em medo. A vida não responde a desejos isolados, mas a frequência integral que você emite é como uma melodia. Não adianta uma nota estar afinada se as outras estão em desarmonia. O conjunto precisa vibrar em coerência. É aqui que a coerência entre coração e mente se torna vital. Greg Braden ensina que quando o coração e o cérebro entram em harmonia, um campo magnético poderoso é criado ao redor do corpo. Esse campo não apenas influencia sua biologia interna, mas também interage com o campo ao seu redor. É por isso que, quando você pensa uma coisa, mas sente outra, o resultado é confuso. O campo fica dividido, a frequência se torna inconsistente. Mas quando o pensamento e o sentimento dizem a mesma coisa, o campo se fortalece, a frequência se expande e a vida responde com clareza. Portanto, o que você encontra no mundo não é casual, é reflexo. É o eco da frequência que você sustenta em silêncio. As oportunidades que parecem cair do céu, as pessoas que cruzam seu caminho, os desafios que se repetem, tudo está conectado à sintonia que você emite. Mudar a frequência não é negar a realidade, mas escolher a lente pela qual você a observa. E a beleza desse mistério é que não importa onde você esteja hoje, qual seja o peso que carrega ou a dor que sente, a frequência pode ser ajustada. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, você pode afinar sua vida antes de criar. Não com pressa, não com ansiedade, mas com presença. Porque cada respiração, cada escolha emocional, cada pensamento repetido é uma nota nessa melodia invisível. No fim, tudo o que você encontra é apenas reflexo do que você emite. O mundo é um espelho, e o campo quântico é o palco onde esse reflexo ganha forma. Por isso, observe-se, reconheça o que vibra dentro de você. E lembre-se, sua respiração escreve mensagens no campo quântico. O que você respira hoje se tornará a realidade que encontrará amanhã. Há padrões que voltam, como se a vida fosse um livro cujas páginas se recusam a virar até que você leia com atenção aquilo que está escrito. Você já percebeu como certas situações se repetem, quase como um eco? Relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito, oportunidades que parecem se desfazer no último instante, desafios que retornam sob novas formas, mas com a mesma essência. Não é coincidência, é mensagem. Quando a vida repete sinais, não é porque ela se esqueceu de você, é porque você ainda não aprendeu o que precisa aprender. A psicologia chama esse fenômeno de ciclos repetitivos, e a ciência mostra que eles estão profundamente ligados ao inconsciente. O cérebro humano funciona como uma máquina de previsibilidade. Ele busca o conhecido, mesmo quando o conhecido é doloroso. Isso acontece porque o cérebro prefere a certeza da dor à incerteza do novo. Assim, sem perceber, você se aproxima das mesmas situações,
reproduz os mesmos comportamentos e acaba atraindo versões diferentes do mesmo desafio. É como se fosse guiado por uma programação oculta, uma autossabotagem silenciosa. Na física quântica, esse movimento pode ser explicado como padrões energéticos que se mantêm enquanto você não altera a vibração que os sustenta. Tudo no campo quântico se organiza por frequências. Se você continua emitindo a mesma frequência emocional, de medo, de insegurança, de carência, continuará atraindo experiências que ressoem com essa energia. A vida não está te punindo, está apenas respondendo à sua vibração. Até que você mude o que sente, o que acredita e o que pensa, os sinais continuarão voltando. Tradições orientais chamam isso de aprendizado kármico. Não no sentido de castigo, mas de oportunidade de evolução. O karma não é uma sentença eterna. É um convite à consciência. É a repetição de uma lição até que ela seja finalmente compreendida. Assim como um professor repete o conteúdo até que o aluno aprenda, a vida repete os sinais até que você desperte. Se a mesma dor retorna, é porque há algo nela que você ainda não olhou com profundidade. Talvez você já tenha sentido isso em sua própria jornada. Uma pessoa que sempre encontra parceiros que a fazem sentir-se invisível. Um profissional que, em cada emprego, acaba sendo silenciado, como se sua voz não tivesse valor. Uma família que repete conflitos de geração em geração, como se o mesmo roteiro fosse encenado por novos atores. Cada repetição não é acaso. É um convite insistente para que alguém finalmente rompa o ciclo e escreva uma nova história. Histórias de transformação revelam como esses ciclos podem ser quebrados. Há quem tenha vivido relacionamentos abusivos por anos, até perceber que o padrão estava dentro, na crença de não ser digno de amor. Só quando essa crença foi confrontada é que as relações começaram a mudar. Outros passaram por repetidas perdas financeiras até reconhecer que havia um medo inconsciente de prosperar, alimentado por memórias familiares. Ao transformar essa energia, a abundância deixou de ser um visitante distante e se tornou presença constante. O corpo também participa desse processo. Ele guarda memórias emocionais e reage sempre que uma situação semelhante à dor passada se aproxima. O coração dispara, o estômago se contrai, a respiração se torna curta. É como se o corpo dissesse: aqui está de novo aquilo que você não resolveu. O corpo se torna mensageiro da alma, sinalizando que o ciclo ainda está ativo. E ignorar esses sinais é prolongar a repetição. O problema é que muitas vezes escolhemos não ouvir. Tapamos os ouvidos para não encarar o desconforto. Mas quanto mais ignoramos, mais a vida intensifica os sinais. Primeiro, eles chegam como sussurros, depois como encontros desconfortáveis. Se ainda assim não ouvimos, vêm como tempestades, até que não reste alternativa, senão parar e olhar. O inconsciente não pode ser mudado apenas com desejo. É preciso consciência. É preciso coragem para iluminar aquilo que se repete. A psicologia mostra que, quando trazemos à tona o que estava escondido, o ciclo perde força. A energia deixa de ser gasta na repetição automática e passa a ser direcionada para a criação de novos caminhos. A espiritualidade reforça. Quando a lição é aprendida, o sinal não precisa mais voltar. Imagine alguém que percebe que, em todas as situações de sua vida, sente-se rejeitado. Essa percepção não é fracasso, é revelação. A partir daí, pode-se escolher vibrar em outra frequência, cultivar novos pensamentos, transformar a dor em aprendizado. É nesse momento que o ciclo se quebra. A repetição se dissolve porque a consciência já cumpriu o propósito. Sabedorias antigas ensinam que nada é desperdiçado. Cada repetição carrega uma oportunidade de despertar. O karma não é fardo, é escola. A dor não é castigo, é ponte. O sinal que insiste em retornar não vem para punir, mas para guiar. E quando você finalmente decide encarar de frente aquilo que sempre evitou, descobre algo extraordinário. O sinal desaparece. Não porque a vida desistiu de você, mas porque você finalmente aceitou a lição. É como atravessar uma porta que estava sempre diante de você, mas que permanecia fechada até que tivesse coragem de girar a chave. Os ciclos repetitivos não são inimigos, são convites insistentes para que você se torne quem realmente é. E enquanto você resistir, eles voltarão. Mas no instante em que escolher olhar, compreender e transformar, tudo se reorganiza. A vida deixa de ser um eco do passado e se torna um espaço aberto para o novo.
Quando a vida repete sinais, ela está dizendo: olhe outra vez. Há algo que você ainda não entendeu. E, ao ouvir esse chamado, você deixa de caminhar em círculos e começa a trilhar o caminho da expansão. Porque você não está preso, está sendo realinhado. Existe uma pressa silenciosa que habita muitos corações. Uma urgência de mudar tudo de uma vez, de alcançar em poucos dias aquilo que talvez precise de ciclos mais longos. Essa pressa, que parece tão inocente, é muitas vezes o ponto cego de quem deseja manifestar. Porque a pressa não é movimento, a pressa é fuga. Ela nasce do medo de permanecer onde se está, do medo de encarar o presente como ele é. Assim, em nome da pressa, muitos perdem o poder de criar. A ansiedade se torna o maior bloqueio da imaginação criadora. Quem deseja rápido demais não consegue se entregar ao processo. A mente fica presa ao futuro, projetando 1000 possibilidades, mas incapaz de se ancorar no agora. O coração pulsa em desalinho porque o desejo se mistura com a dúvida. Será que vai acontecer? Será que é hoje? E se não for nunca? Essa vibração não é de confiança, mas de carência. E o campo quântico responde não ao que você deseja com palavras, mas ao que você vibra em silêncio. A natureza oferece lições profundas sobre esse paradoxo. Veja uma árvore. Ela não apressa o crescimento de suas raízes, não força a abertura de suas flores. Cada etapa acontece em seu tempo. O fruto só amadurece quando o ciclo inteiro foi respeitado. Se tentássemos apressar esse processo, colheríamos algo sem sabor, sem vida. Assim também é com os sonhos. O tempo não é inimigo, o tempo é parte da gestação. É ele que fortalece, que estrutura, que torna real. Estudos sobre o estado de fluxo, ou flow, mostram como nossa percepção de tempo é relativa. Quando estamos imersos em algo que amamos, perdemos a sensação de urgência. Minutos parecem horas, horas parecem segundos. Esse estado, estudado pela psicologia, revela que o tempo psicológico não obedece às mesmas regras do relógio. E o que determina esse estado não é a quantidade de esforço, mas o nível de presença. Quando estamos presentes, não corremos contra o tempo, nos tornamos parte dele. O ponto cego do manifestador está justamente aqui. Acreditar que o poder está no futuro, quando na verdade o poder está no presente. O futuro não existe como realidade tangível. Ele é apenas uma projeção, uma imagem mental. O presente, sim, é o campo onde tudo acontece. É nele que a imaginação cria. É nele que a frequência se estabelece. É nele que o colapso da função de onda se realiza. Quando você abandona o agora para correr atrás do amanhã, abandona também o único lugar onde pode realmente cocriar. E como lidar com essa urgência que parece tão real? O segredo não está em negar o desejo, mas em reorganizar sua energia. Não se trata de esperar parado, mas de alinhar cada passo, mesmo que pequeno, à intenção maior. São os micropassos que revelam a paciência vibracional. Quando você se compromete com o processo, ainda que de forma sutil, o campo responde. Pequenos gestos criam grandes ondas. Veja a metáfora do rio. Ele não força sua passagem. Ele segue seu curso, contornando obstáculos, encontrando caminhos. Às vezes rápido, às vezes lento, mas sempre em movimento. O rio não duvida que chegará ao mar. Ele apenas segue, confiando no próprio fluxo. Assim também deve ser a jornada de quem manifesta. O destino não se perde. Ele é certo, mas o caminho até ele exige confiança no processo. Histórias de vida ilustram esse ponto com clareza. Há pessoas que por anos desejaram uma mudança radical. Queriam que tudo acontecesse de uma vez. O novo emprego, o novo amor, a nova casa. Mas, presas nessa pressa, vibravam apenas na falta, até que aprenderam a dar pequenos passos. Cursos curtos, conversas novas, mudanças simples na rotina. Esses movimentos, aparentemente modestos, abriram portas que a urgência jamais teria revelado. E, em pouco tempo, a vida estava transformada. Não porque a pressa venceu, mas porque a paciência construiu. O paradoxo da manifestação é este. Quando você quer rápido demais, bloqueia. Quando você confia no tempo, acelera. Porque o universo não trabalha no ritmo da sua ansiedade, mas no ritmo da sua frequência. E a frequência só se estabiliza quando a mente descansa no agora. A ciência reforça essa verdade de forma discreta. O cérebro, quando em estado de ansiedade,
ativa regiões associadas à sobrevivência, como a amígdala. Nesse estado, a imaginação criadora se reduz. Já em estados de calma e presença, áreas ligadas à criatividade e à visão de futuro são ativadas. Ou seja, quanto mais você tenta acelerar, menos poder criador tem. Quanto mais se entrega ao agora, mais abre espaço para o novo. É por isso que práticas de micropassos são tão poderosas. Elas lembram que a transformação não acontece em saltos mágicos, mas em alinhamentos consistentes. Uma pequena escolha diferente hoje altera o padrão. Um gesto consciente amanhã fortalece a nova rota. E, quando você menos espera, percebe que já não é mais a mesma pessoa que começou a caminhar. O ponto cego do manifestador, portanto, é acreditar que a pressa é sinal de fé. Mas a pressa é sinal de medo. A verdadeira fé é calma. É como a semente que repousa no escuro da terra, sem pressa de brotar, mas certa de que a luz a encontrará. É como a aurora que chega todos os dias, sem esforço, sem ansiedade, apenas porque esse é o seu destino. Assim, quando sentir a urgência queimando dentro de você, respire. Lembre-se de que cada passo, mesmo pequeno, é parte do destino, que o tempo não está contra você, mas a seu favor. E que a manifestação não acontece quando você grita ao universo, mas quando sua frequência sussurra com clareza: eu confio. No final, a paciência vibracional não é espera passiva. É presença ativa. É o estado em que você continua caminhando, mas sem medo, sem pressa, sem fuga. E é nesse estado que o invisível encontra espaço para se tornar visível. Porque assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Há dores que chegam sem aviso, rompendo o que parecia estável. Um silêncio repentino entre duas pessoas que antes se entendiam, uma notícia inesperada que altera todos os planos, uma perda que abre um vazio impossível de medir. A princípio, esse desconforto parece um inimigo. Ele paralisa, esvazia, cria a sensação de que nada faz sentido. Mas, quando observado com atenção, o desconforto revela sua verdadeira natureza. Não é castigo, é chamado. É um GPS da alma, apontando para direções que você talvez nunca tivesse coragem de seguir se tudo estivesse confortável. A neurociência mostra como o desconforto altera a química do corpo. Quando enfrentamos uma situação inesperada, os níveis de cortisol se elevam, o coração acelera, a mente entra em alerta. Ao mesmo tempo, o cérebro, pressionado pela novidade, ativa áreas relacionadas à plasticidade, abrindo espaço para novas conexões. Isso significa que momentos de desconforto podem se tornar portais de transformação. O que parecia apenas dor, na verdade, é também oportunidade. É como se a vida estivesse dizendo: aqui há um ponto de mudança se você tiver coragem de atravessar. Muitos relatos confirmam esse movimento. Pessoas que, após um divórcio doloroso, descobriram um novo propósito. Indivíduos que, após a perda de um emprego, encontraram uma vocação esquecida. Famílias que, diante da doença, descobriram laços de amor e cuidado que jamais haviam cultivado antes. Em cada uma dessas histórias, o desconforto foi o estopim de algo maior. Não porque a dor fosse desejável, mas porque a resposta a ela abriu caminhos invisíveis. A espiritualidade universal reconhece esse padrão há séculos. Nas tradições antigas, o desconforto sempre foi visto como iniciação. O herói das histórias não desperta em meio ao conforto, mas no encontro com a crise. É o exílio que revela a força, é a perda que desperta a fé, é a escuridão que convida a acender a chama. Essa estrutura mítica não é apenas uma metáfora, ela se repete na vida real, como se cada alma fosse chamada, em algum momento, a atravessar suas próprias noites escuras. O problema é que, muitas vezes, interpretamos esse chamado como abandono. Acreditamos que o universo nos esqueceu, que Deus silenciou, que a vida perdeu o rumo. Mas o vazio não é ausência, é preparação. Assim como a semente repousa no escuro da terra antes de brotar, assim como a noite antecede a aurora, também o desconforto antecede a expansão. Quando a vida parece nos retirar de um lugar de segurança, é porque algo em nós precisa crescer para além das paredes conhecidas. Há um padrão que se revela quando olhamos para trás. Quantas das suas maiores transformações não nasceram em meio à dor? Quantos dos seus momentos de clareza não surgiram após a perda, a solidão, a incerteza? Se observar com atenção, verá que a dor não apenas lhe feriu, ela o reorientou.
O desconforto é bússola. Ele aponta para as áreas que precisam de cura, para os lugares onde você já não pode permanecer, para os caminhos que precisam ser abertos. O corpo também testemunha esse chamado. Ele sinaliza quando uma situação já não serve mais. O aperto no peito, a insônia, o cansaço inexplicável, a sensação de estar drenado. Esses sinais não são inimigos. São convites. O corpo, em sua sabedoria silenciosa, participa do diálogo da alma com a vida. Ele mostra que o caminho atual já não é sustentável. Ele pede mudança. E quando essa mudança é ignorada, o desconforto aumenta. Ele se repete, se intensifica, até que você não consiga mais fingir que está tudo bem. Mas, no momento em que você decide ouvir, algo se reorganiza. A energia que estava sendo gasta na luta contra o desconforto se transforma em combustível para a ação. O que parecia peso se torna impulso. O que parecia escuridão se torna porta. Há quem tenha encontrado seu propósito justamente nesse ponto. A perda de um ente querido despertou o desejo de ajudar outros em luto. Uma crise de saúde levou à descoberta de novos hábitos, mais alinhados com o corpo. Um fracasso profissional abriu a porta para uma carreira mais autêntica. Cada crise se transformou em chamado, e cada desconforto revelou um caminho que não seria visto em meio ao conforto. A física quântica nos lembra que tudo é energia em movimento. O desconforto, por mais pesado que pareça, é também energia. Ele pode aprisionar, se você o resistir, mas pode libertar, se você o observar e o transformar. O campo quântico responde não apenas ao que você deseja, mas ao que você aceita olhar. E quando você encara o desconforto como chamado, sua frequência se altera. O campo percebe essa nova vibração e começa a abrir portas equivalentes. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecer sua função. O desconforto não é agradável, mas ele é fértil. Ele não é um fim, mas um meio. É o espaço onde velhos padrões morrem e novos sentidos nascem. É a pausa forçada que permite reorientar a caminhada. É o convite invisível que só pode ser ouvido no silêncio do que se perde. Por isso, quando olhar para os momentos mais difíceis da sua vida, perceba como eles moldaram quem você é hoje. Não se trata de dizer que foi fácil, mas de reconhecer que foi transformador. E quando o próximo desconforto surgir, porque a vida é feita de ciclos e sempre haverá novos chamados, lembre-se, não é o fim, é a preparação para algo maior. No fim, o desconforto é o disfarce do despertar. Ele chega vestido de dor, mas carrega no interior a semente da expansão. Ele parece ruptura, mas é renascimento. Ele dói porque empurra para fora do conhecido, mas guia em direção ao essencial. É o chamado escondido atrás do desconforto, que sussurra, mesmo em meio às lágrimas: você não está perdido, está sendo realinhado. Chegamos ao momento de recolher os fios que foram tecidos até aqui. Uma jornada que não foi apenas intelectual, mas sensorial, emocional, vibracional. Durante esta hora, percorremos instantes de revelação, exploramos as armadilhas invisíveis, compreendemos o papel dos sinais, mergulhamos no poder da frequência, reconhecemos os ciclos repetitivos, enfrentamos o paradoxo da pressa e, por fim, acolhemos o chamado escondido atrás do desconforto. Não foi uma sequência de ideias soltas, mas um caminho contínuo que conduziu cada respiração sua para mais perto da verdade que já habita dentro de você. A introdução foi um lembrete. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O universo já havia escrito essa escuta antes mesmo que você desse o play. Cada palavra encontrou você no tempo exato, no seu kairos, no instante oportuno em que sua alma estava pronta para ouvir. Essa não é apenas uma experiência externa, mas também interna. Seu cérebro registrou cada sensação, cada imagem, cada pausa. Seus neurônios se reorganizaram em pequenas sinapses, e mesmo que você não perceba agora, algo em você já mudou. No primeiro capítulo, abrimos a porta para os instantes que mudam destinos, momentos aparentemente comuns, mas que carregam a força da transformação. Você compreendeu que a vida não se move apenas em cronos, o tempo linear dos relógios, mas em kairos, o tempo da alma. E que, quando você se torna consciente desses instantes, eles deixam de ser coincidência para se tornar convites da consciência. Você não está apenas vivendo, está sendo conduzido.
No segundo capítulo, mergulhamos no erro invisível de quem espera demais, uma espera que não é entrega, mas inércia disfarçada de fé. Entendemos como a procrastinação pode se vestir de espiritualidade, como a dopamina, essa química do prazer momentâneo, pode nos enganar. A lição foi clara: confiar não significa paralisar. Fé não é ausência de ação, mas alinhamento entre desejo e movimento. O vazio não é ausência, é preparação. No terceiro capítulo, caminhamos entre os códigos ocultos do acaso. A sincronicidade de Jung encontrou sua ponte com a física quântica, mostrando que aquilo que chamamos de coincidência pode ser expressão de algo muito maior. A intuição refinada se revelou como a bússola da alma, enquanto o viés de confirmação se mostrou como um ruído da mente. Aprendemos que a atenção seletiva molda nossa percepção e que, ao focar, criamos. O acaso deixou de ser acidente e passou a ser convite. O quarto capítulo trouxe a frequência como filtro invisível da realidade. Descobrimos que emoções não são apenas estados passageiros, mas vibrações que decidem o que você encontra. A ressonância neural mostrou que estamos sempre em sintonia com o que emitimos. A ansiedade silenciosa se revelou como sabotadora da clareza e o diário da vibração diária como ferramenta para cultivar consciência. A lição foi profunda. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico, e o que você respira hoje molda o que encontrará amanhã. No quinto capítulo, a vida mostrou como repete sinais quando insistimos em ignorá-los. Os ciclos recorrentes, a autossabotagem inconsciente, o aprendizado kármico. Tudo isso se entrelaçou para revelar que a repetição não é punição, mas insistência da vida para que despertemos. Descobrimos que o corpo guarda memórias, que o inconsciente busca o conhecido, e que a consciência é a chave para quebrar padrões. A mensagem final foi clara: você não está perdido, está sendo realinhado. O sexto capítulo revelou o ponto cego do manifestador: querer rápido demais, a ansiedade que se disfarça de fé, a pressa que bloqueia a criação. A natureza, com sua paciência, nos ensinou que tudo tem tempo certo. O estado de fluxo mostrou que presença altera a percepção do tempo, e aprendemos que micropassos alinhados com intenção são a verdadeira prática da paciência vibracional. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. No sétimo capítulo, o desconforto se revelou como chamado. O cortisol e a plasticidade neural mostraram como a dor abre portais de transformação. Histórias de crises profundas revelaram novos propósitos. A espiritualidade ancestral nos lembrou que toda iniciação passa pela noite escura da alma. E compreendemos que o desconforto não é fim, mas portal. Ele chega vestido de dor, mas carrega a semente da expansão. Agora, ao final dessa jornada, não há promessa de mágica, nem garantias absolutas. O que existe é algo mais profundo. O convite para perceber que a vida está em diálogo constante com você. Cada instante, cada emoção, cada encontro é uma linha escrita nesse diálogo. A espiritualidade não é fuga, mas retorno. A ciência não é oposição, mas linguagem complementar. Ambas se encontram aqui, no espaço onde você respira e percebe que é mais do que pensamentos. Você é a consciência que os observa. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha sentido algo dentro de si se mover. Uma lembrança, uma clareza, uma emoção guardada. Isso é sinal de que o campo respondeu. Porque ao ouvir, você não apenas recebe, você emite, e esse diálogo com o invisível já começou a gerar ecos no visível. Antes de encerrarmos, lembre-se, nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não o procure com pressa, apenas permita-se observar. Pode ser uma palavra, um encontro, um gesto simples. Mas, quando ele chegar, você saberá, porque o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E agora, como encerramento desta jornada, repita dentro de si, ou se quiser escreva, mas declare com o coração: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é apenas uma frase, é uma chave. É a forma de alinhar pensamento, emoção e frequência em um mesmo campo de coerência. Assim concluímos. Não como quem fecha um livro, mas como quem abre um caminho. Porque a vida não termina em um vídeo. Ela continua em cada respiração sua, em cada escolha sua, em cada olhar atento que reconhece os sinais. O vazio não é ausência, é preparação.
O desconforto não é castigo, é chamado. E você não está perdido, está sendo realinhado. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho.